Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui para falar da segunda temporada de Ginny and Georgia. Eu tava muito animada para essa segunda temporada, porque eu criei um carinho muito grande pela série, começando que tem o Felix Mallard, que é um ator que eu adoro, o ator que interpreta o Marcus. E eu gosto muito dessa dinâmica entre a Ginny e a Georgia, e é engraçado porque a gente, muitos, né, não vou dizer todos, mas muitos de nós simpatizamos mais com a Georgia do que com a Ginny na primeira temporada, e eu queria ver como que eles iam trazer isso pra segunda, se ia continuar essa coisa da Ginny ser muito adolescente, assim, com muitas questões, e como que ia ser, e a série, na primeira temporada, trouxe muitos assuntos e não aprofundou tanto eles, e essa segunda temporada necessitava, assim, esse aprofundamento de traumas e situações que os personagens passavam e tudo mais. Posso dizer, desde já, que eu fiquei muito surpresa, assim, com como a série abordou tudo. Muito feliz, muito orgulhosa da produção, porque, gente, de verdade, assim, eu amei essa segunda temporada de Ginny and Georgia. Ela veio em 10 episódios de 1 hora cada um, é uma série bem longa. Inclusive, quando eu comecei a segunda temporada, eu pensei, putz, talvez eles tinham que fazer ela um pouquinho menor. Mas tem tanta coisa acontecendo, e a segunda temporada trouxe tanto foco pra personagens secundários, que é uma coisa que eu adoro, que eu não achei que ela ficou assim maçante nem nada do tipo. Só queria pedir, se você é novo por aqui, pra você se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, ajudar muito o meu trabalho, e é de graça você fazer isso. Deixa seu like, comenta aí o que você achou da temporada, e me acompanha nas redes sociais também, lá no Insta, no TikTok, no Twitter, enfim, onde você preferir. Cada rede eu falo um pouco de cada coisa, no Twitter eu falo de futebol, no Insta e no TikTok eu falo de moda, então que vocês quiserem acompanhar aí, vou agradecer. Bom, a segunda temporada começou quase que imediatamente ali do final da primeira, que a Ginny tinha fugido com a moto do Marcus, e a gente descobriu que ela, sim, tinha ido pra casa do pai dela, né, inclusive essa era uma das minhas teorias no vídeo da primeira temporada. A Ginny ia pra casa do pai, ela levou o Austin junto, e o pai da Ginny, o Zion, ele trata o Austin como filho dele também e tal. O Zion é um personagem muito legal, e eu fiquei muito feliz que eles trouxeram ali uma relação mais próxima da Ginny com o pai. Eu gosto muito dos momentos entre eles, acho super interessante que a Ginny se sinta à vontade de falar pro pai dela sobre da automutilação dela, e não pra mãe. É compreensível na trama por que ela não fala pra mãe, né? A mãe dela é muito protetora da Ginny e do Austin, e a Ginny tinha medo, né, da reação da mãe. Então ela sente mais liberdade pra falar com o pai, que é uma pessoa mais passiva ali e tal, mais tranquilo, e ele coloca ela numa terapia. Primeiro assunto super importante pra gente conversar aqui nesse vídeo sobre essa temporada. Só também fiquei feliz que colocaram ali um parzinho romântico pro Zion e tal. É engraçado porque todos os homens que aparecem na série, não interessa como que foi o relacionamento deles com a Georgia, eles meio que ainda nutrem algo por ela, assim. A Georgia tem um magnetismo muito forte, mas vamos voltar e falar dessa questão da Ginny e da terapia. Só o Marcus sabia que a Ginny se queimava, e é um tipo de mutilação relativamente comum, né? Existem outros que acho que não cabe abordar aqui nesse vídeo, mas é muito importante que ela tenha falado pro pai dela, né? E que ele tenha tomado a atitude certa de colocar ela numa terapia, né? A série, inclusive, traz pra gente duas visões que pessoas têm, de visões diferentes que as pessoas têm de uma terapia. A mãe da Ginny acha que é uma bobagem, que não tem necessidade, e já o pai tem uma visão de que é importante. E a terapeuta da Ginny, ela traz uma forma da Ginny se expressar que ela consegue, sabe? Ela deu um caderno pra Ginny escrever, e ela começou a escrever através de poesias, o que é a forma que ela gosta de se expressar. Tem gente que se expressa desenhando, tem gente que se expressa cantando, tem gente que se expressa dançando, enfim. E pra ela, a poesia é a forma mais fácil dela externalizar, né, os seus demônios interiores, assim. E a série traz isso, que é muito importante você buscar ajuda, sabe, para seus problemas. Você não precisa internalizar tudo, tentar lidar com eles sozinho, ainda mais na questão da Ginny, que ela é uma adolescente, né, ela é muito novinha e tal, então você requer uma maturidade emocional muito grande pra você lidar com algumas situações. E a Ginny, por mais que a Georgia seja uma mãe super protetora, a Ginny cresceu numa situação meio disfuncional ali, né? A Georgia, você vê o lado da Georgia que, tipo, meu Deus, ela roubava pra Ginny ter, assim, uma roupa diferente. Tipo, claro que ela tava pensando na Ginny, só que, cara, que exemplo que ela tava dando, sabe? Então,
tudo nessa série tem dois lados, né? Tem o lado de que a Georgia tava se sacrificando pela Ginny, mas assim, olha o que ela tava fazendo, sabe? Por exemplo, o ex-marido dela, o Kenny, que ela matou com a flor, né? Que ela fez o suco da flor. O ex-marido dela, ela matou pra proteger a Ginny. Isso eu já imaginava desde a primeira temporada, né? Porque a Georgia é super ligada, então eu sabia que a Georgia tinha percebido que o Kenny tava tentando ali assediar a Ginny e tal. Assim, ela fez isso pra proteger a filha, só que, gente, tipo, ela matou uma pessoa, sabe? Então, as coisas que a Georgia fazia sempre eram pensando no bem da filha, o que jamais você vai julgar uma mãe por isso, mas eram umas medidas meio extremas, sabe? Então, porque é o jeito que a Georgia aprendeu a lidar com as coisas na vida dela, né? Ela cresceu em uma família também super disfuncional, o pai dela, padrasto dela, enfim, aquele cara que criava ela junto com a mãe dela, batia nela também. E assim, tirando o Zion, que é o pai da Ginny, que é um cara super gente boa e tal, mas ele meio que saiu pra viajar o mundo e tal, que é fotógrafo e tal. Inclusive, tem outro assunto super interessante que tem a ver com fotografia e pessoas negras, mas a gente já fala sobre isso. Tirando o Zion, ela se relacionou com aquele outro cara, que também era um cara abusivo, e depois com o Gil, né? E o Gil também batia nela. Então, assim, a gente vê um padrão de relacionamento, né, na Georgia, que ela se envolveu com vários caras que tinham atitudes parecidas com as atitudes que ela via em casa, né, quando ela foi criada e tudo mais. E já agora a relação dela com o Paul, que é o prefeito, né, o atual noivo dela, ele já é muito mais carinhoso, né, ele toma atitudes ali de cuidar dos filhos da George e tudo mais, então é legal ver ela com um cara que se preocupa com ela, né, e aí tem também o Joe, né, a série abriu muitas possibilidades de relacionamento pra Georgia, como eu falei, ela é uma personagem que tem um grande magnetismo, assim. Daí o Joe também gosta dela, porque conviveu com ela ali quando eles... Conviveu não, né? Eles tiveram uma interação quando eles eram crianças. E é muito interessante porque a gente passou a primeira temporada inteira achando que só o Joe lembrava disso. E nessa segunda temporada a gente viu que não, que a Georgia também lembrava dessa história, então, enfim, e ela se sente mexida também pelo Joe e tal, mas ela decide pelo que seria melhor ali pra família dela e tal, e ficar com o Paul. Mas enfim, a Ginny, ela internaliza muito essas questões, porque assim, a Georgia, eu gosto muito da Georgia, né, ela tem decisões duvidosas, ela tem. Vou passar pano pra ela? Não sei. Será que eu vou ser cancelada se eu passar pano pra Georgia? Hoje em dia tudo é cancelamento, né, gente? Mas assim... Enfim, que fique claro que eu gosto muito da Georgia. Acaba que muitas dessas atitudes geram um peso sobre a Ginny, sabe? De fato, a Ginny na primeira temporada era bem mais chata que na segunda. Eu achei que a Ginny evoluiu muito na segunda temporada. Assim, a personalidade dela, ela tá uma personagem muito mais, assim, palatável, sabe? Ela tá muito mais... aceitável, mais fofinha, assim, e tal. E ela passa ali um momento meio que de descoberta, ela usa ali umas meias arrastão, uma maquiagem mais pesada, umas mechas coloridas no cabelo, ela passa ali por um momento, assim, um momento adolescente, meio rebelde e tal. E é legal ver essa mudança ali de personalidade e tal. Mas, até porque, né, quando você é adolescente, você tá se descobrindo ainda, né, gente, as pessoas passam a vida inteira se descobrindo, né, às vezes as pessoas descobrem uma vocação com 65 anos, com 70 anos, com 90 anos, sei lá, então, tipo, é uma coisa que o mundo, né, ele dá voltas, então, às vezes, uma coisa que você não gostava 3 anos atrás, você passa a gostar e tá tudo bem, sabe, não tem problema mudar, gente, é bom mudar faz bem. A Ginny, ela, por exemplo, com a questão do Kenny, né, que a Georgia matou o Kenny, porque eu amo que, tipo, eu tô usando uma linguagem, assim, muito explícita, né, mas, assim, a Georgia matou o Kenny porque queria proteger a Ginny. Gente, olha o peso que isso traz pra Ginny, né, tipo, mano, a minha mãe matou um cara porque ela queria me proteger, sabe, então, tipo, na cabeça da Ginny é uma coisa, assim, meu Deus, o cara morreu por minha culpa. E, tipo, é perfeitamente compreensível a Ginny internalizar dessa maneira. Até porque ela é uma adolescente, né? Então, assim, a Georgia, nessa temporada, eu percebi que ela tomou atitudes mais irresponsáveis e a Ginny atitudes mais responsáveis. Então, aliás, eu gosto muito das cenas do passado da Georgia mais nova. A escalação da atriz é perfeita, ela é muito parecida com a Georgia adulta. Mas, assim, é muito triste, assim, as cenas do passado, né? Tudo que a Georgia passou e tudo que ela sacrificou pela filha. Mas é compreensível que a Ginny
tenha... às vezes a Ginny só quer, tipo, uma mãe que seja a mãe, sabe? Que, tipo, manda ela, sei lá... deixa ela de castigo, sabe? Uma mãe com mais representatividade de mãe, não tão amiga. A gente, adulto, provavelmente prefere uma mãe que nem a Georgia, né? Que é mais amiga do que mãe que manda, né? E desmanda. Mas como a Ginny meio que nunca teve isso, ela sente muita falta desse lado na mãe dela. Eu me emocionei muito nos 2 momentos que a Ginny falou da automutilação dela, tanto pro pai quanto pra Georgia. A gente chorei muito, muito mesmo, assim. Me tocou muito, é uma coisa muito delicada, né, um assunto muito sensível, pra mim a série abordou muito bem mesmo, assim. E a série trouxe temas muito delicados, eu amei os episódios 8 e 9, principalmente o 8, o 8 e 9 são 2 episódios que eles contam os acontecimentos do mesmo dia por visões diferentes. Eu gosto muito quando uma série faz isso. O 8 é focado no Marcus. Eu já falei no começo do vídeo que eu gosto muito do Felix Mallard, que é o ator que faz o Marcus. E eu gosto muito do Marcus. E o Marcus, na verdade, ele... à primeira vista, assim, ele é um clichê adolescente, né? Como diria Manu Gavassi. Ele é aquele cara, eu sou machucado, eu sou problemático, não sei o quê. Só que a Ginny Georgia trouxe a fundo do porquê que ele é problemático. E é isso que eu queria ver na série. É isso que eu queria ver numa série que tem um público de várias idades diferentes, sabe? Porque Ginny Georgia, pessoas jovens assistem e pessoas mais... Jovens que eu digo assim, adolescentes, né? Adolescentes assistem e pessoas mais velhas assistem. Então, é muito importante que eles tenham trazido esse episódio focado no Marcus, falando da depressão dele, gente. Primeiro que, assim, tem gente que acha que adolescente não tem depressão, né? Começa por aí. E muito importante trazerem do porquê que ele era o, aspas, machucado, ou como ele mesmo dizia, o problemático. Ele tem uma questão ali da saúde mental dele, que é importante que seja dita. Ele não é um cara tipo, eu sou bad boy porque eu tô afim, porque eu gosto de quebrar corações. Gente, ele tem uma questão com ele, sabe? E dele ficar na cama e numa situação assim, dele não querer levantar da cama. E não quer dizer que ele não ame as pessoas que estão ao redor dele, só que ele não tem força pra levantar. Ele não tem força pra estar ali presente. Ele não se sente com o valor de ser amado, sabe? Então, assim, muito importante esse episódio do Marcus, falar sobre essa questão da depressão, eles aprofundarem o porquê que o Marcus é entre muitas aspas, o bad boy da história, porque ele tem essa questão da depressão e é importante que falem isso, sabe? Porque muitas vezes essas séries teen, principalmente, botam o cara, o bad boy e tal, só que não tem um motivo pra ele ser assim, ele é simplesmente o cara que quer ser um problema, ele bate nos outros, ele não sei o que, blá blá blá, um piriri assim de coisa clichêzona dos anos 2000, dos anos 90, que seja, e não aprofunda isso. E essa série não, essa série trouxe esse momento ali da gente entender o lado do Marcus, por que assim, chegou esse momento que os pais falaram com o médico pra ele voltar a tomar remédio e tal. Então, e a Ginny, esse pra mim é o maior defeito da Ginny. Mas eu até entendo a Ginny ser assim, é complicado, ela é uma personagem complexa. O maior defeito da Ginny é que ela olha muito pra ela, sabe? E cara, não vou dizer que ela não tem motivos pra isso, gente. A Ginny tem uma vida muito caótica, sabe? Ela tava tão preocupada com os problemas dela que ela não percebeu que a luz do Marcos tava apagando, sabe? Tipo, ela não conseguiu notar isso. Ela meio que achava que só ela tinha problemas, assim. E o Marcos, cara, a coisa mais querida, em momento algum, ele falou pra ela das coisas dele, sabe? E aí a Ginny só percebeu quando a Max foi falar. A Max, inclusive, no começo da temporada ela tava muito chata, tipo, muito irritante, essa briguinha idiota com a Ginny, muito irritante mesmo, tipo, por uma bobagem, tipo, meu Deus, ela beijou meu irmão. Gente, grandes bosta. Se eu tivesse um irmão, eu ia ficar muito feliz que a minha melhor amiga namorasse meu irmão. Mas enfim. Aí, vai entendendo, acabei de adolescente. A atriz é ótima, eu adoro a Sarah Wiseman, ela é muito boa e canta muito bem. Inclusive, a cena do teatro da escola. Sempre que tem série com escola, tem a cena do teatro da escola. Eu não gosto. Eu não gosto. Acho que é uma coisa que já tá tão batida. Bota outra coisa, sabe? Bota a apresentação da banda da escola, sei lá, o coral da escola, qualquer porra, sabe? Cansei do teatro da escola. Enfim, a Max voltou a ficar super aceitável quando ela voltou a conversar com a Ginny e tudo mais. E a Max que contou pra Ginny, né, que o Marcus tinha depressão e tudo mais. Então, a Ginny precisou desse toque externo pra ela se tocar o que estava acontecendo dentro do relacionamento dela, né? E é bom a série mostrar também que, tipo, cara, não é culpa da Ginny, sabe? Que o Marcos tá assim, é uma coisa dele, é uma coisa interna dele. Legal ali no final que ela esteve do lado dele como amiga, só que, gente, eles foram tão fofinhos essa temporada, tão fofinhos, assim.
lindos, lindos. Casal. São muito lindos, gente. Vidas solteiras importam, sabe? E aí eu shippei tanto eles. E eu particularmente não gostava muito do Hunter, então eu fiquei feliz que ele quase não apareceu ali, apareceu pouco, mas enfim. E a série, além de todas essas questões aí de saúde mental e tudo mais, trouxe a questão de agressão contra a mulher, que também é super importante falar sobre isso, mostrar como a Georgia escondia as coisas, né? A Georgia tem essa coisa dela de esconder tudo, né? Fingir que tá tudo bem sempre. Até, por exemplo, quando a Ginny termina o namoro, cara, ela fingiu que nada de errado estava acontecendo pra consolar a Ginny, sabe? Ela tem esse traço muito forte na personalidade dela. Isso só mostra o quanto a Georgia é uma personagem super forte, né? Eu gosto demais dela. E a série trouxe essa questão de agressão à mulher que a Georgia sofreu a vida inteira. Super importante falarem sobre isso também. É um assunto muito relevante. E mostraram como isso vai deteriorando a pessoa ao longo dos anos, né? Como ela vai se sentindo não válida de, tipo, um amor verdadeiro, de uma pessoa que respeite ela e tudo mais. Então, assim, Ginny & Georgia é uma série que aborda temas muito delicados e que tem momentos de comédia, assim, gente. Tiveram momentos que eu dei genuínas risadas, assim. Então, isso é muito legal. Uma série que fala também de inclusão, né? A protagonista é negra e também tem um momento super legal ali que ela leva a Braysha. Adorei a Braysha nessa temporada, assim, super, assim, tipo... uma amiga diferente pra Ginny, assim, fora do grupinho dela ali. Fiquei feliz com a presença dela. Fiquei feliz que ela foi a protagonista da peça, por mais que eu não gosto de peça de escola, em série. Mas, enfim. E ela levou a Braysha ali pro pai fotografar, porque é uma questão recorrente de... não saberem tratar uma imagem de uma pessoa negra, tratam com a mesma, os mesmos filtros e presets, enfim, que usam para uma pessoa que tem tonalidade de pele branca. E, tipo, gente, isso tinha que ser uma coisa cuidada, sabe? Tinha que ter uma atenção redobrada, né? Eu lembro que aconteceu com a Thelma do Big Brother, que ela foi... Eu não lembro se ela foi capa de uma revista, alguma coisa assim. Mas ela fez umas fotos pra alguém, pra alguma coisa. E, gente, o tratamento de imagem que botaram nela foi, tipo, de luz fria, sabe? E daí eu peguei a foto, reeditei e ficou muito mais bonita. Mas, assim... sabe, são pequenas questões que fazem a diferença no dia a dia das pessoas, assim. É uma série que trata de inclusão não só da protagonista negra, mas a gente vê, por exemplo, a melhor amiga dela é lésbica, a gente vê personagens asiáticos ali de destaque na história. Tem também o pai do Marcus, que é surdo, acho super legal, né? A gente vê que os atores ali todos falam língua de sinais com eles e tudo mais. Então, assim, é uma série que trata de pessoas, assim, você vê pessoas normais que poderiam ser seu vizinho, que poderiam ser seu primo, sabe? Eu amo série assim, série que os personagens são normais e que fazem cagada e que sabem que fazem cagada e que tentam consertar e que erram, sabe? Personagens humanos. Ginny & Georgia é uma série muito humana. Eu amei essa segunda temporada e agora a gente teve o desfecho, inclusive, que... Vestido lindo demais da Georgia no casamento. Meu Deus do céu, aquele vestido cinza, completamente apaixonada, profundamente apaixonada pra sempre. Mas assim, é muito lindo o vestido dela. E a gente teve ali o desfecho do casamento e que a Georgia foi presa. O que aconteceu, né? O amigo da Georgia, a Georgia tinha falado que o Tom tinha ido em paz, né? Aí o Jesse, que é o investigador, já tinha desistido de investigar a Georgia. Ele se tocou que provavelmente a Georgia tinha matado e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ser essa terceira temporada. Eu já tô contando que vai ter terceira temporada. Se não for ter terceira temporada, gente, eu vou assim, ó, causar na internet. A gente jurou, preciso de uma terceira temporada dessa série. Assistam Ginny & Georgia pra trazer uma terceira temporada dessa série. Eu acho que renova porque é uma série que o custo de produção é baixo também, né? Então essas séries, assim, a Netflix costuma renovar. Mas... Enfim, ela foi presa. Muito provavelmente o Paul vai correr atrás dele de um advogado, eles vão tentar arrumar ali alguma desculpa de que não foi ela e tudo mais. E é complicado porque o Austin viu a mãe matando, né? Só que, por que ela fez isso? Né, na cabeça dela, gente. A gente sabe que a Georgia é meio zelelé e ela tem umas ideias meio erradas. Mas na cabeça dela, por que ela fez isso? Porque a Cynthia tava se privando de viver a vida porque o marido dela tava ali
pra morrer, mas não morria, sabe? Tava ali num eterno coma. Tá certo essa atitude? Você julga como você achar melhor. Mas na cabeça da Georgia, ela agiu por isso, né? E daí o filho dela viu ela fazendo isso, inclusive. Mas, com certeza, o Paul vai mexer ali os pauzinhos dele pra tentar resolver a vida da Georgia. A terceira temporada provavelmente vai começar com a Ginny e o Austin morando com o Paul. Pode ser que eles vão com o Zion, né, que é o pai da Ginny, mas eu acho possível que eles estejam morando com o Paul, porque eles estão em aula e tudo mais, né? E o Zion... Quer dizer, o Zion agora tá morando na cidade, né? Então, enfim. E muito provavelmente quem ajudou ali o Jesse a, né, ter mais detalhes sobre as coisas foi o Gil, né? Que é o pai do Austin, que apareceu ali e a gente no começo achava que era uma boa pessoa, depois a gente descobriu que não, ele não era uma boa pessoa, né? Que ele também agredia a coitada da Georgia. Enfim, eu tô muito curiosa pra uma terceira temporada. Vamos ver aí como é que vai ser isso, se vão descobrir algum outro crime da Georgia, porque ela não contou pro Paul a questão dos assassinatos, né? Ela contou pro Paul só a parte do desvio ali e tal, a parte que ela era agredida. Tipo, ela contou que ela era uma pessoa meio assim, da vibe da falcatrua, mas ela não contou a parte dos assassinatos, né? Então... vamos ver se em algum momento ele vai ficar sabendo disso. Eu acho que não, até porque se ele ficar sabendo disso, provavelmente vai separar dela. Pode ser que seja um plot pro futuro ele separar dela e ela ficar com o Joe no final, porque eu acho que ela e o Joe é uma parada meio endgame, assim, sabe? Eu vejo eles como um casal, assim. Eu não gosto muito quando a série toma soluções simples de relacionamentos, tipo o Joe com a Cynthia. Eu acho uma solução simples pro Joe não ficar sozinho. Mas eu meio que enxergo o Joe com a Georgia, assim, vamos ver. E Ginny e Marcos, né? Meu casal, pelo amor de Deus, eles têm que voltar. Enfim, fiquei feliz que a Max conseguiu seguir em frente ali, agora ela tá com a Silver, vamos ver também esse relacionamento. E eu gostei porque nessa temporada os personagens secundários tiveram bastante tempo de tela sem os protagonistas, né? Porque isso é uma questão bem recorrente em séries, de que os secundários só têm tempo de tela quando estão contracenando com os protagonistas. E nessa temporada não. A gente viu vários momentos, tipo, só da Max, momentos da Max com o Marcus, momentos da Abby e ela, enfim, conversando, elas, só as amigas e tudo mais. Então, bem legal isso. E como eu falei, os episódios 8 e 9 são muito legais porque eles se complementam. É engraçado porque tiveram questões que aconteceram no oitavo que você ficava, cara, mas eu não tô entendendo o contexto disso. E daí no nono se explicava. E assim, a gente via o que aconteceu antes daquele momento que a gente já tinha visto no episódio 8. Então, muito legal isso. Eu gosto quando tem esse tipo de abordagem, assim. As séries poderiam trazer mais essas visões diferentes sobre uma mesma situação em episódios distintos, assim. Até porque o oitavo episódio foi muito focado no Marcus, né? Então, é legal trazer esse nono focado mais nos outros personagens, pra gente entender o contexto de tudo que tava acontecendo. Eu amo o Marcus, gente. Sou apaixonada por ele. Na primeira temporada ele era meio boy lixo. E nessa segunda temporada ele se demonstrou perfeito, ainda bem. Acho bom. Felix Marder é perfeito mesmo. Então ele merece um papel bom assim. E me conta aí embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Georgia. É uma série que eu gosto muito. Tô torcendo aí pela redenção. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até a próxima.